Pessoal, tudo bem? Tudo bem? Então, eu estou aqui num ambiente que eu gosto de maior prazer de participar, que é o ambiente da sala de aula. Então, vocês podem ver aqui, eu estou antes da minha aula, que vai começar daqui a pouco, aqui no GPP, né? E hoje eu vou trazer uma dica que é sobre o orçamento impositivo. Então, vamos lá. E orçamento autorizativo. Então, eu sou um professor que gosta muito de usar o gráfico no meu dia a dia. Então, aqui eu fiz uns esqueminhas aqui no quadro e coloquei aqui, ó, tipos de orçamento, orçamento autorizativo e positivo. Coloquei aqui uma primeira característica. Que característica é essa? É que tanto o orçamento impositivo quanto o autorizativo, ambos necessitam de aprovação por parte do legislativo. Então, não tem diferença entre os dois quanto a essa primeira característica, entendeu? Sempre ambos, tanto o autorizativo quanto o impositivo, precisam de autorização legislativa. Lembrando assim, a minha letra, quem fala muito rápido, escreve muito rápido, tem essa questão aí, mas a galera consegue entender no dia a dia na aula. Agora, vamos falar aqui da segunda característica, que é a característica que realmente vai dar a diferença entre os dois tipos de orçamento. Então, a diferença é que no orçamento autorizativo, após a aprovação do legislativo, o executivo pode não executar 100%. Ou seja, o executivo pode optar por não executar 100%. Ele pode optar por dizer assim, olha, eu vou contingenciar 10, 15, 20% do orçamento, especialmente naquelas despesas discricionárias. Ao passo que no orçamento impositivo, após a aprovação, o executivo deve executar 100% do orçamento. O que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer o seguinte, que quando a gente está no orçamento autorizativo, o executivo ele tem mais poder do que o legislativo. Sabe por quê no autorizativo? Porque no autorizativo pode ser que o executivo diga, olha, legislativo, você aprovou isso, mas eu não quero executar isso. E pode usar isso como barganha, inclusive. Já no orçamento impositivo, certo? Já no orçamento impositivo, o que é que acontece? O executivo deve executar 100%. Se o executivo sonhar que não vai executar 100%, o que é que ele deve fazer? Ele deve pedir autorização ao legislativo para não executar o orçamento. E aí o que é que acontece? Quem usa orçamento autorizativo e quem usa orçamento impositivo? Quem usa orçamento impositivo é os Estados Unidos. Então o Barack Obama, quando ele acha que não vai conseguir executar todo o orçamento, o que é que ele faz? Ele pede uma pré-autorização para o legislativo e informa que não vai conseguir executar determinada dotação. Nesse momento, o legislativo autoriza ele a abrir um crédito suplementar, um crédito adicional, realocar aquela dotação. E no Brasil? Que é a grande pergunta. Será que no Brasil a gente usa orçamento impositivo ou autorizativo? E aí vem a pergunta, mas tem a emenda constitucional 86, certo? Então, deixa eu mostrar aqui um outro gráfico. Nesse gráfico aqui, eu fiz uma simulação imaginando e no Brasil, 100% de receitas e aqui a gente tem despesas. Por que eu coloquei receita igual a despesa? Porque quando a gente elabora a LOA, de acordo com o princípio do equilíbrio, as receitas devem ser iguais às despesas. E aqui eu coloquei uma estimativa. Vamos supor que num orçamento que a gente elabore, 60% das nossas receitas sejam correntes e 40% sejam receitas de capital. Só que aí, com a emenda constitucional 86, o que a emenda constitucional 86 diz? Que 1,2% da receita corrente líquida, que é o valor máximo das emendas parlamentares individuais na LOA, devem ser de execução obrigatória. Vamos chegar no número absoluto disso aí, né, para uma ordem de grandeza. Então, desses 60% de receita corrente, vamos imaginar que aproximadamente 10% sejam transferências constitucionais e contribuições previdenciárias. Porque aí você tem que lembrar o que você já estudou em LRF. Você deve retirar das receitas correntes as transferências constitucionais e legais e você deve retirar as contribuições previdenciárias. Com isso, você chega na receita corrente líquida. Se a gente tirar desses 60% do total, a gente tirar 10%, a gente vai chegar aqui aonde? A gente vai chegar nos 50%. Em termos absolutos, em termos brutos. 50% é a minha receita corrente líquida. 50% vezes 1,2%, isso vai me dar aproximadamente 0,6% do meu orçamento. O que isso quer dizer é o seguinte, que o valor total do orçamento aproximado, que seria obrigatório, que seria realmente o orçamento impositivo, seria 0,6%. Mas vamos supor que eu cometi algum erro.
Então vamos fazer uma aproximação mais conservadora. Eu te garanto que menos de 1% do orçamento é impositivo. E aí por isso que quando você faz questões hoje em dia, questões pegadinhas, dizendo que o nosso orçamento é autorizativo ou impositivo, você não pode dizer dentro de um conjunto, que dentro de um conjunto de 100%, 1% é impositivo e 99% é autorizativo, e você ter a ousadia de dizer que o nosso orçamento é impositivo. Não. O nosso orçamento é 99% autorizativo e 1% impositivo. Eu vi que teve algumas dúvidas aqui, mas aí o que é que eu vou pedir para os alunos fazerem? Postem aqui os comentários que depois eu respondo. Eu vou passar meu e-mail, Giovanni_Pacelli, GIOVA2NZ_PACELLI. Mandem para mim, certo? Que aí na sequência eu respondo para você com o maior prazer. Fiquem com Deus e daqui a pouco... Isso, emenda constitucional 86, isso, é o que você perguntou agora. Fiquem com Deus, daqui a pouco eu vou passar aqui uma dica de contabilidade pública. Fiquem com Deus, até mais.